Quando falamos em carros fora de série brasileiros, alguns nomes vêm quase que automaticamente à cabeça. Puma, Gurgel, Miura, Santa Matilde, Laferte são marcas que atravessaram décadas e até hoje são lembradas por entusiastas dentro e fora do Brasil. Mas a verdade é que a indústria dos fora de série foi muito maior que a maioria das pessoas imagina. Durante a década de 60, 70 e 80 e até o início dos anos 90, dezenas de pequenas empresas surgiram pelo país, tentando criar seus próprios automóveis. Algumas tiveram relativo sucesso, já outras produziram apenas algumas dezenas de unidades, e algumas desapareceram tão rapidamente que hoje são praticamente desconhecidas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar justamente nesse lado mais obscuro da história automotiva brasileira. Esqueça Puma, Gurgel e Miura por alguns minutos, porque a lista de hoje é dedicada àquelas marcas e modelos que quase ninguém lembra, carros tão raros que muitos apaixonados por automóveis provavelmente nunca ouviram falar. Então, já deixa o like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, porque esse tipo de conteúdo dá um trabalho enorme de pesquisa. E sem mais enrolação, já vamos conhecer alguns dos carros fora de série mais esquecidos da história do Brasil. Abrindo a nossa lista, temos um carro que muita gente olha pela primeira vez e acha que se trata de uma réplica de algum automóvel americano dos anos 30. Mas na verdade é que o Concorde não era uma réplica de nenhum modelo específico. Foi produzido pela Indústria de Automóveis Especiais LTDA na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. O Concorde era um automóvel de luxo, com identidade própria, e o seu visual buscava inspiração em diversos clássicos da década de 30, especialmente no lendário Duesenberg Jota, um dos carros mais sofisticados e desejados da sua época. Curiosamente, o Concorde foi inspirado no famoso avião comercial supersônico de mesmo nome, que revolucionava a aviação naquele mesmo período. Assim como a aeronave franco-britânica se tornou o símbolo da tecnologia e exclusividade e elegância, o fabricante brasileiro queria que seu automóvel transmitisse exatamente essa mesma mensagem de sofisticação e prestígio. O resultado era um veículo de proporções imponentes, paralamas destacados, enorme grade frontal cromada e um estilo que chamava a atenção por onde passava. O que realmente impressionava era o nível de sofisticação. Em uma época que o mercado brasileiro possuía poucas opções de veículos realmente luxuosos, o Concorde posicionava entre os carros mais exclusivos que alguém poderia comprar no país. Sua produção era praticamente artesanal, com um cuidado nos detalhes muito diferente da produção em massa das grandes montadoras. Debaixo do longo capô havia um respeitável V8 4.8 litros Small Block herdado do Ford Galaxy, um dos motores mais nobres e disponíveis no Brasil naquele período. O conjunto era complementado por um câmbio automático, algo que ainda era visto como um artigo de luxo na década de 70. O resultado era um automóvel confortável, potente e extremamente caro. Para se ter uma ideia, o Concorde custava mais do que muitos carros importados disponíveis na época, o que naturalmente limitou bastante suas vendas. Foram produzidas poucas unidades e hoje ele é um dos fora de série brasileiros mais raros e menos conhecidos da história. Seguimos com a nossa lista, temos um carro que à primeira vista poderia facilmente ser confundido com o legítimo Mercedes dos anos 60. E convenhamos que era justamente essa a intenção. Estamos falando do LHM Phoenix, um dos carros mais bem acabados e detalhados já produzidos no Brasil. Foi desenvolvido pela LHM, uma pequena fabricante sediada no Rio de Janeiro. O modelo reproduzia as linhas do icônico Mercedes-Benz 280 SL, conhecido mundialmente pelo apelido de Pagoda, devido ao seu formato, características do teto rígido e tal. O nível de fidelidade do modelo era tão grande que as primeiras unidades chegaram a sair até mesmo com o próprio símbolo da Mercedes-Benz na grade dianteira. Hoje isso certamente renderia um enorme dor de cabeça, mas nessa época era muito mais comum entre fabricantes de réplicas. Apesar da aparência alemã, a mecânica era totalmente nacional. A opção mais desejada usava o lendário 4.1 Chevrolet 6 Caneco, e que garantia um desempenho bastante interessante para um conversível desse porte. Para quem queria algo mais econômico, também existia a versão equipada com o 2.5 de 4 cilindros. Já nos últimos anos de produção, a fabricante chegou a oferecer até mesmo um V8 de origem Ford. Outro ponto que ajudava a destacar o Phoenix era o cuidado com os acabamentos. A LHM procurava reproduzir não apenas a aparência externa da Mercedes, mas também uma sensação de sofisticação ao volante, algo raro entre muitos fora de série nacionais da época. Mesmo assim, o carro nunca foi produzido em grandes quantidades. As estimativas apontam para algo em torno de 200 unidades fabricadas entre 1982 e 1988, e com o fim da LHM, antes mesmo da chegada dos anos 90,
o Fônix acabou se tornando um daqueles curiosos capítulos da indústria automotiva brasileira que ficaram perdidos no tempo. O próximo carro da lista é sem dúvida um dos meus modelos favoritos, e não necessariamente pela potência ou sofisticação, mas pela ousadia do projeto. Estamos falando do Fibrário Dimo GT, uma réplica nacional inspirada em um dos esportivos mais belos já produzidos na Itália, a Ferrari Dino 246 GT. Para quem não conhece, o Dino foi criado pela Ferrari como uma espécie de submarca voltada para os modelos equipados com motores V6, e hoje é considerado um dos carros mais icônicos da história da indústria automotiva. E foi justamente esse carro que a fluminense Fibrário decidiu reproduzir nos anos 80. Aliás, até o nome deixava isso evidente. Enquanto o original chamava Dino GT, o brasileiro recebeu o nome de Dimo GT, uma referência nada discreta ao esportivo italiano. Mas o importante é que os responsáveis pelo projeto não tentaram apenas copiar o visual superficialmente do Dino GT. Ele buscava reproduzir as proporções do carro italiano, incluindo uma característica fundamental para qualquer esportivo de respeito: o motor na posição central traseira. Claro que, em vez do refinado V6 italiano, a mecânica era bem mais pé no chão. O esportivo brasileiro utilizava os motores Volkswagen 1.6 e 1.8 AP, montados atrás dos bancos. E convenhamos, para um fabricante nacional de pequeno porte dos anos 80, criar um carro com motor central já era uma ousadia enorme. A produção durou pouco tempo, de 1983 a 1986. Depois disso, todo o ferramental adquirido foi pela Lee Autocraft, que continuou fabricando o modelo por mais alguns anos. Mesmo assim, os números de produção nunca foram elevados e hoje é extremamente raro de se encontrar um exemplar. Agora a gente já entra em um nível de obscuridade que poucos carros brasileiros conseguem alcançar. E sinceramente esse daqui é tão desconhecido que eu tenho a impressão que só eu e o criador do carro e mais alguns colecionadores de meia dúzia de apaixonados por fora de série sabem que esse carro existiu. Estamos falando do Thunderbug 35B, uma das réplicas mais curiosas e improváveis já produzidas no país. Enquanto a maioria dos fabricantes nacionais buscaram inspiração em esportivos contemporâneos, a Thunderbug resolveu olhar para mais de 40 anos atrás e recriar um dos carros de corridas mais lendários da história, o Bugatti Type 35B, de 1927. Para quem não conhece, o Type 35 é considerado por muitos um dos carros de competição mais importantes de todos os tempos, acumulando várias vitórias em corridas durante a época de 20 e 30. A fabricante sediada de São Paulo desenvolveu uma réplica que produzia fielmente o visual do clássico francês. A qual seria construída em fibra de vidro era produzida pela Glaspak, outra empresa paulista especializada nesse tipo de componente. Mas é claro que existia uma diferença gigantesca entre o original e a réplica brasileira. Enquanto o Bugatti verdadeiro utilizava um sofisticado motor de 8 cilindros em linha, não era em V, era em linha, montado na dianteira, o Thunderbug apostava na receita mais tradicional dos fora de série nacionais, a mecânica Volkswagen 1500 refrigerada A. O mais curioso é que, para acomodar essa mecânica, o motor ficava instalado na parte exatamente oposta da Bugatti. No Bugatti original, o motor ficava na dianteira e esse ficava montado na traseira. Ou seja, visualmente lembrava um carro de corrida francês dos anos 20, mas mecanicamente estava muito mais próximo de um Fusca. Mesmo assim, é impossível não admirar a ousadia do projeto, afinal estamos falando de uma época que praticamente ninguém no Brasil conhecia a história da Bugatti, muito menos um carro de corrida muito específico dos anos 20. Ainda assim, alguém teve a ideia de produzir uma réplica nacional desse modelo e colocá-lo à venda. Quantas unidades foram produzidas, ninguém sabe ao certo, mas justamente por isso que o Thunderbug se torna ainda mais fascinante. Daqueles carros tão obscuros que quando aparecem em algum encontro de antigos, muita gente nem imagina o que está olhando. E agora sim, para encerrar a nossa lista, eu decidi guardar um verdadeiro unicórnio dos fora de série brasileiros. Um carro tão raro que provavelmente muita gente que está assistindo nunca ouviu falar dele. Talvez nunca tenha visto um pessoalmente. Estou falando do Bip Netuno. Aliás, antes de pesquisar esse vídeo, quantos de vocês já tinham ouvido falar da Bip? Pois é, trata-se de um fabricante tão obscuro que seu modelo mais conhecido teve uma produção estimada de menos de 10 unidades. Sim, você ouviu certo, menos de 10 carros fabricados. O Netuno era mais uma daquelas ousadas tentativas de trazer para o Brasil um esportivo que praticamente ninguém teria condições de importar naquela época. Afinal, durante os anos 80, o mercado brasileiro permanecia fechado para veículos estrangeiros, o que abriu espaço para inúmeras réplicas nacionais. A inspiração escolhida pela Bip não foi qualquer carro. Netuno buscava reproduzir as linhas do lendário Corvette C3, um dos esportivos americanos mais emblemáticos de todos os tempos, com seu longo capô, paralamas musculosos e traseira característica.
O Corvette era um símbolo da cultura automotiva dos Estados Unidos, e o pequeno fabricante brasileiro conseguiu reproduzir boa parte dessas características de forma surpreendentemente convincente. Mas como já virou tradição nessa lista, bastava abrir a tampa do motor para a magia desaparecer. Enquanto o Corvette original usava um enorme motor V8, o Netuno apostava novamente na velha e confiável mecânica Volkswagen 1600A. E sinceramente, isso é uma das coisas mais divertidas sobre esse carro, que você olha para ele esperando algum V8 americano, quando você encontra um motor 1600 Boxster padrão. A produção do Netuno ocorreu de forma quase que artesanal entre 1983 e 1988, em um ritmo extremamente lento. Isso ajuda a explicar por que existem tão poucos exemplares conhecidos atualmente, e talvez seja justamente isso que torna o Netuno tão especial. Em uma lista cheia de carros esquecidos, ele consegue ser um dos mais raros, mais obscuros e mais improváveis de todos. Se você conhecia esse carro antes de assistir esse vídeo, meus parabéns. Você provavelmente sabe mais de fora de série brasileiros do que mais de 99% das pessoas. E aí, qual desses carros você mais gostou? Eu confesso que o Demon GT e o Thunderbug estão entre os meus favoritos pela ousadia do projeto. Mas me conta aqui nos comentários qual deles você teria na sua garagem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que gosta de carros antigos. Então, um abraço e até o próximo vídeo.